página 14, gente, de métodos de pesquisa da unidade 1 ainda, hein? Há casos de descompasso entre o conhecimento teórico e o desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Um caso extremamente interessante é o caso da radioatividade e da aplicação tecnológica desse conhecimento lá no século XIX. Marie Curie, 1867 de 1934, já estudava o fenômeno da radioatividade, o que permitiu que a Marie descobrisse novos elementos tais como o polônio e o rádio. No entanto, os efeitos do contato com os materiais radioativos permaneceram desconhecidos por muito tempo, sendo que um dos exemplos mais simbólicos dessa falta de informação foi o das assim chamadas garotas do rádio. No início do século XX, uma empresa norte-americana utilizava uma tinta, gente, à base de rádio para pintar relógios, recurso utilizado para que os ponteiros brilhassem lá no escuro. Dada a necessidade de afinar o traço, as operárias lambiam a base do pincel para a aplicação dessa tinta. Anos depois, essas moças começaram a apresentar fortes dores nas bocas delas e deformidades ósseas. Após um árduo processo na justiça, essas moças conseguiram uma indenização da empresa em que elas trabalhavam. A pergunta que moveu... Bom dia, amor! A pergunta que moveu o processo todo foi a seguinte: o quanto as empresas sabiam a respeito dos efeitos do rádio no corpo humano? O que as companhias, naquele momento, poderiam ter feito para proteger os trabalhadores desses efeitos da rádio, hein? Há controvérsia sobre isso, já que a própria Marie Curie morreu por conta de uma leucemia, leucemia é câncer no sangue, provavelmente em função da exposição a materiais radioativos. Vamos para a página 15. Há outras formas de categorizar as pesquisas que não apenas separando-as em teóricas e aplicadas em geral, elas podem ser caracterizadas em função dos objetivos, das abordagens e dos procedimentos. Vejamos essas divisões com mais detalhes agora na página 15. Quanto aos objetivos, em relação aos seus objetivos, as pesquisas podem ser explorativas, podem ser exploradas, diminuindo a necessidade de os clientes irem à agência física. Eu errei. Em relação aos seus objetivos, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas ou explicativas. A pesquisa exploratória tem o propósito de ampliar o conhecimento a respeito de determinado objeto ou de um fenômeno. Em grande parte das vezes, ela é a primeira etapa de uma pesquisa mais complexa, em especial quando o pesquisador não conhece o tema com profundidade. Imaginemos que um banco pretenda informatizar vários dos seus processos, diminuindo a necessidade de os clientes irem à agência física, agência bancária. Por exemplo, tem um celular hoje em dia que você pode pagar a conta pelo celular. Parece razoável pensar que a primeira coisa a ser investigada diz respeito aos hábitos dos consumidores em relação aos serviços digitais e às agências físicas. Será que eles preferem fazer todo o procedimento com tecnologia digital ou preferem ir nas agências? Uma pesquisa exploratória pode revelar quais as atitudes dos correntistas sobre o atendimento presencial físico na agência bancária e as dificuldades e desconfianças dos clientes em relação a aplicativos digitais que hoje já se tem. Suas necessidades em termos de atendimento e suporte de gerência. O problema-alvo da pesquisa exploratória depois pode ser investigado mais detalhadamente em outra fase da pesquisa e a partir de outros métodos pode ser, mas no primeiro instante é fundamental que o pesquisador conheça o chão em que está pisando.
que ele tenha as informações básicas para planejar uma investigação mais profunda. Este é o sentido da pesquisa exploratória: promover uma primeira aproximação com o objeto de estudo ou com o problema que orienta a investigação, em especial quando o tema é novo ou pouco conhecido. Por exemplo, em função da inexistência de estudos sobre a influência da tecnologia no comportamento do jovem, Nicolás Cida Costa, de 2004, entrevistou 20 jovens cariocas. Na sua maioria, eram estudantes do ensino médio ou do ensino superior. Como resultado, a autora identificou que o uso do celular havia promovido mudanças profundas no comportamento dos entrevistados, que por conta do uso da telefonia móvel, que é o celular, haviam conseguido ampliar sua autonomia e sua liberdade, bem como sentiam-se menos solitários. Essa pesquisa caracteriza-se como exploratórias, já que o tema de mudanças do comportamento em função do uso do celular havia sido pouco estudado até então naquela vez. A pesquisa descritiva tem objetivos distintos da pesquisa exploratória. Ela não pretende uma primeira aproximação com aquele tema que você está pesquisando. Ao contrário, ela se propõe a descrever com o máximo de exatidão possível os fatos que você está pesquisando, os fenômenos e os objetos que você está investigando. Seu propósito não é levantar informações iniciais, mas elaborar um panorama que apresente a realidade com detalhes sobre o que você está pesquisando. Em geral, faz-se pesquisa descritiva quando se pretende descrever as características de determinado grupo ou se deseja descobrir a proporção de pessoas que, em um grupo, apresentam comportamentos específicos. Mutissura, Costa e Folegatti, 2004, por exemplo, realizavam entrevistas pessoais com 400 consumidores de uma cidade da Bahia com o objetivo de apontar quais atributos da fruta banana eram percebidos como mais relevantes. A pesquisa descrita fez uso de métodos estatísticos e, como resultado, identificou que o sabor, a vida útil e a aparência da banana eram os atributos que os entrevistados percebiam como mais importantes. Outra pesquisa descritiva, desta vez na área da sociologia, foi realizada por Costa Júnior e Silva, de 2018, que buscaram descobrir os atributos associados. As qualidades dos candidatos ao Poder Executivo Municipal por meio de 252 entrevistas com eleitores de 2 cidades do Maranhão. Como resultado, os autores encontraram que as variáveis associadas ao plano de governo proposto às políticas, equipe de governo e condutas éticas dos candidatos eram os atributos mais relevantes no momento de decidir o voto. Diferentemente da pesquisa exploratória e da pesquisa descritiva, a pesquisa explicativa tem o objetivo de identificar fatores determinantes que explicam a ocorrência de fenômenos, sejam eles naturais ou sociais. Ela não quer apenas se aproximar do tema, tampouco limitar-se a descrever a realidade. A pesquisa explicativa quer explicar, quer mostrar a relação de causa e efeito entre variáveis